Olá a todos, vamos hoje para mais um podcast da NTT Data, hoje conversando sobre inovação aplicada à indústria. Eu sou Fred Peluso, sou o diretor-líder do setor de recursos naturais da NTT Data e comigo tenho dois ilustres convidados, Leandro Viana, responsável por o Head de Inovação da Vale, e comigo Diogo Cavaletti, que é o sócio-líder do setor de indústria da NTT Data. Bom, hoje nós vamos conversar sobre a inovação, mas deixando de lado o aspecto da tecnologia em si, tá? A ideia é a gente conversar um pouco mais sobre uma perspectiva da realidade dos processos internos, das áreas de negócio que a gente tem dentro da indústria, né? Quando a gente olha hoje para o cenário da indústria de maneira geral, na mineração, acredito que é uma grande realidade, a gente tem cenários onde os desafios que envolvem preços, commodities, por exemplo, em maneira geral, hoje existe um desafio acerca dos preços. A gente vê uma crescente de custos quando a gente olha para as operações. A gente tem dificuldade de talentos hoje no mercado, tanto do ponto de vista de formação de talentos quanto de retenção de talentos. Os desafios no entorno de investimentos, obsolescência da indústria, essa é uma realidade talvez da grande maioria da indústria no Brasil. E a gente olha para o outro lado, os objetivos que a gente tem para tentar superar esses desafios, né? Então, a otimização da cadeia de valor, as agendas de redução de emissões, quando a gente olha para a mineração, as operações autônomas, isso começa a conectar com a tecnologia, que a reboque vem a inovação. Então, talvez a tecnologia conectada à inovação possa ser a alavanca para conectar esses dois mundos, né? E aí a provocação que eu faço é que quando a gente olha para a inovação, pelo menos quando eu penso em inovação, me vem à cabeça coisas do tipo avançadas ou coisas muito inovadoras. E no meu entendimento, não é exatamente ali que está a inovação, né? Quer dizer, a inovação é como um meio para a gente encontrar resultados melhores por formas mais simples para resolver um problema do negócio. Talvez passe por aí. Mas quando a gente desdobra isso para dentro de casa, a gente começa a encontrar algumas realidades que não é que não estão prontas, mas não estão tão disponíveis para receber essa inovação que muitas vezes a gente precisa. Então, a provocação que eu faço áreas de contratos. Os contratos hoje, quando a gente olha para eles estão orientados a conseguir sustentar um projeto, uma demanda que venha da inovação, né? Se espera agilidade. Os processos de compra, quando a gente olha o jurídico. Então, a provocação que eu queria discutir com vocês e queria ouvir um pouco, olhando pelo vetor da indústria, você, Leandro, como Vale, e você, Diogo, como fornecedor parceiro dessa indústria. Esses processos hoje, da forma como a gente está, são desafios muito grandes para absorver essa demanda da inovação que ela traz. Tem sido gargalo? Essas transformações para conseguir dar velocidade a isso tem sido rápida, tem sido lenta? O que você traz, Leandro, assim, da sua visão enquanto Vale nesse sentido? Não, legal, Fred. Boa pergunta, né? A gente chama esses tipos de processos corporativos, né? Então, jurídicos, suprimentos, né? E são parte importante do desenvolvimento da inovação, né? A inovação hoje é uma alavanca, né? Na Vale, acredito que qualquer grande empresa, né? É uma alavanca de transformação. Então, essa alavanca de transformação pode trazer para você ganhos em eficiência, né, produtiva e tudo mais, mudança climática, né, para vários objetivos, né, ela é uma alavanca ali que é um intermediário que vai te ajudar a chegar nesse resultado, né? E a inovação, ela precisa ter uma certa agilidade, né, em determinados momentos, de determinadas formas, né? Uhum. Então, para que a gente comece a explorar possibilidades, né, na inovação, a gente precisa se conectar a vários parceiros, né, e começar a explorar possibilidades. Tá? Esse momento inicial de exploração de possibilidades, ele requer contato, né, com diferentes parceiros, startups, ecossistemas de inovação. E eu preciso ter ali um ambiente de experimentação. Então, eu vou tentar fazer iniciativas que vão falhar, né, algumas vão vingar, e essas vão andando ali no nosso funil de desenvolvimento, ganhando maturidade, né? Qual que é o ponto aí de processos corporativos que é um desafio, né? Eu acho que para qualquer grande empresa, né, que tem um legado, né, empresas que já são um pouquinho mais antigas, né? Os processos corporativos foram feitos para a forma operacional de hoje da empresa, né? O que seria isso? A gente tem um core business e todo o processo de suprimentos jurídico foi feito
para fazer uma gestão de risco do que você faz hoje dentro da empresa. Então, a gente vai comprar caminhões fora de estrada, a gente vai comprar grandes equipamentos e tudo, requer um investimento significativo e eu tenho um jurídico com suprimentos que já está pronto, adaptado e faz isso com maestria, né? Mas esse tipo de processo não é exatamente o processo que está no início do fluxo de inovação. No início eu preciso fazer testes rápidos, falhar quando eu ainda estou pequeno ali, entender se aquele caminho é o caminho correto ou não e ir para o próximo. Né? Se eu faço isso com uma demanda de tempo muito longa, né, eu acabo conseguindo explorar menos um dado espaço de tempo. Né? Então, uma adaptação aí dos processos corporativos para que habilite a exploração inicial, para que eu consiga explorar mais e mais rápido, eu acho que hoje é um desafio para qualquer grande empresa, né, que quer inovar, né, quer inovar de uma forma mais eficiente, mais rápida e mais exploratória, digamos assim. Então, fazer essa adaptação para esse início do funil, dos processos corporativos, eu acho que é um desafio de toda grande empresa hoje. Né, a Vale, mineradoras, né, qualquer grande empresa que a gente tem hoje no nosso país. Aí. Boa. Para mim, a gente tem uma visão dúbia, né? Ou dupla. A gente aqui na NTT, a gente está servindo grandes empresas, ajudando elas nos processos, digamos, tradicionais e também, principalmente, em inovação. Não só inovação tecnológica, mas ajudando a transformar os negócios dos nossos clientes. E a gente faz isso sentado numa companhia de 150 anos, com toda a herança de telecomunicações, tecnologia que a NTT Data tem. É uma herança grande. A gente é uma grande companhia que também sofre da velocidade do controle nos processos. Nosso trabalho é servir, somos prestadores de serviço. E na prestação de serviço, nada tem mais valor que a nossa credibilidade. E quando você vai inovar, você está trabalhando sempre muito próximo ao erro ou ao risco. E essa gestão para a gente é muito complicada. A gente aprende com o tempo a buscar o melhor caminho para a gente prestando serviço e para dar a ajuda e o suporte que os nossos clientes precisam para ter a velocidade correta, no nível de risco correto, principalmente com o tema inovação. Principalmente com o tema inovação impulsionado ou alavancado por tecnologia. A gente ganhou alguma bagagem sobre isso, obviamente estamos sempre aprendendo, né? A aprendizagem é contínua. Na minha visão, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar com isso é entender que as grandes empresas, principalmente empresas do porte da Vale, com o tempo de mercado que a Vale tem, elas estão montadas sobre uma estrutura que protegeu o core business. E é uma estrutura complexa e é necessário para uma operação nesse tamanho, né, com essa escala global. Faz parte. Nossos clientes precisam da nossa ajuda e principalmente as áreas de funções, né, ofício, compras, jurídico, finanças, recursos humanos, eles precisam da nossa ajuda e da nossa empatia para que eles também criem os processos adequados sem ampliar a exposição ao risco e impulsionando um ambiente de inovação. A gente tem que ter empatia para entender o lado, né, o momento deles e principalmente estar aberto a discutir e apoiar para criar junto. Se a gente tem uma mentalidade de inovação, a gente tem que transmitir e criar um ambiente para que todo mundo tenha esse mindset. Eu me recuso a aceitar que essas áreas não estão abertas a fazer esse trabalho. Eles querem fazer, eles precisam de ajuda. A gente tem um papel em ajudar. Depois, eu sou, na essência, um cara de tecnologia. Então, eu estou na linha de quem quer fazer. Estou na linha de quem quer empurrar. Às vezes, a vontade é maior do que o juízo, né? Então, também a gente precisa se controlar e fazer um balanço entre a vontade e o juízo para criar um ambiente onde a gente possa errar. Mas a gente tem que errar pequeno, errar com responsabilidade, errar nas horas certas, errar nos ambientes certos, pensar bem e discutir. A gente, como prestador de serviço,
a gente tem que ter a humildade de reconhecer que o cliente vai sempre conhecer o negócio dele melhor que a gente. Então, o input dos limites e a discussão dos limites, a gente tem que ter com o cliente, a gente tem que provocar, a gente tem que perguntar, tem que falar não, faz parte do nosso trabalho, mas a gente tem que ter a calma e a paciência para que o cliente desenhe os limites da onde a gente pode errar e que a gente erre em conjunto, para que quando esse erro ele é bem combinado, ele não destrói a nossa credibilidade, pelo contrário, ele aumenta e o cliente vai entender que a gente está disposto a correr o risco com ele. E quando você corre o risco como uma empresa como a NTT Data, que tem porte, tem escala, você está protegido pela essa escala, você está protegido por um entorno de negócio bom. Aí, pensando no ecossistema, grandes clientes como a gente tem, como a Vale, por exemplo, e grandes companhias de prestação de serviço como a NTT, a gente tem que ajudar os pequenos. A gente tem que ter um olhar de carinho e cuidado com quem está começando, quem tem uma ideia bacana, com as startups. Desde de detalhes que são, digamos, mais de back-office, sei lá, o fluxo de caixa das startups, a gente tem que olhar, a gente não pode estrangular esses caras. Desde que talvez a pouca experiência ou baixa maturidade na condução das coisas que estamos construindo em conjunto, o método, o cuidado, a qualidade. A gente tem que ajudar sem, em nenhum momento, criar bloqueios para as grandes ideias, porque essa turma vai ter um apetite que às vezes é maior que a nossa e vai ter, principalmente do ponto de vista de hard skill, de conhecimento, de soluções, eles vão estar numa situação melhor. E aí os clientes como a Vale tem que trazer os casos de uso. A NTT tem que ter a condição de fazer a organização do ecossistema para atingir o melhor resultado dentro do caso de uso, em um tempo adequado para que a gente teste, para que a gente fale, para que a gente ajuste, mas principalmente tendo a calma e a tranquilidade de medir. E só escalar e investir quando a gente tem em conjunto a condição de fazer uma avaliação se para esse caso de uso é legal ou não. E é legal mencionar também, porque, assim, sem deixar que a gente se apaixone pela tecnologia também, né? Porque, cara, é muito legal lidar com inovação, né? Porque a gente, quando a gente está falando de inovação, de alguma forma a gente está exercitando a criatividade, né? Mas no final a gente tem que resolver um problema do negócio, é para isso que ela existe. Paixão pelo problema. Exato, como meio, né? E aí nesse papo a gente está falando de criar novos modelos de negócio, novas formas mais ágeis e mais eficientes de encontrar um resultado melhor. Então, passa por fazer diferente, né? E toda vez que a gente fala sobre fazer diferente, na essência de tudo aqui sai risco. Sim. Esse é o grande ponto, né? E aí é o risco que começa a amedrontar algumas coisas quando a gente olha para o negócio, e isso a gente tem que garantir, você falou bem, que isso não limite a criatividade e o olhar diferente para esses novos negócios, né? Daí, tocando na agenda de risco. Leandro, como que você tem se deparado com essa gestão do risco quando você tem o negócio te traz um desafio, a inovação é o meio para a gente tentar buscar a solução para aquilo, os riscos são expostos, a gente tem que tratá-los, né? Quer dizer, como fazer isso em um formato que caiba a inovação e a gente não atue da forma não inovadora que até ontem a gente vinha trabalhando, senão o resultado é o mesmo, certo? Legal. Como que você tem percebido essa questão do risco? Não, legal, esse é um ponto bom, né? E conecta um pouquinho também com a cultura da empresa, que você tem que ter uma cultura de inovação dentro da empresa, né? A cultura de inovação parte também por saber experimentar, né? E saber reconhecer que a falha faz parte, né, de um processo de inovação, né? Isso faz parte da cultura de inovação. Isso acaba refletindo até na pergunta anterior aqui em outros processos, né? Jurídicos, suprimentos, acho que é uma caminhada de aprendizado, né, que todos incorporam, tá? Mas a gestão do risco, eu acho que ela é importante no processo de inovação. Eu acho que quando a gente fala de inovação, muitas vezes a gente pensa muito no fail fast, né? Mas você tem o seu fail fast nos momentos corretos, né? Não é sair correndo, né, sem fazer uma gestão de risco, investir, né, milhões, trazer um risco operacional, por exemplo, à sua empresa, né, sem ter uma gestão apropriada desse risco, né? Aí você está entrando num caminho onde você vai dar e descredibilizar a inovação, que não é o que a gente quer. Né? A gente quer que ela tenha uma boa credibilidade e seja uma alavanca de transformação.
Então, é necessário, sim, ter uma gestão de risco versus maturidade do que você está fazendo, né? Então, acho que começa por aí, né? Um equilíbrio entre maturidade e risco. E a inovação, para a gente dar, sim, esse fail fast, a gente tem que trazer esse fast para o início do processo exploratório, né? Abre-se o leque o máximo possível. Para que você consiga abrir o seu leque o máximo possível, você precisa conectar com parceiros, né, como a NTT, startups, trazer várias opções para as dores que vocês têm, né? Tá ali. E assim, é importante não só para as dores, porque a inovação, ela conversa muito com a dor, mas você também tem que estar sempre aberto à oportunidade, porque o mundo transforma, né? O mundo está mudando o tempo todo, você tem que estar conectado com o externo, tá? Para que você consiga também reconhecer oportunidades. Então, nesse funil, nessa entrada do funil, tem sim resposta a dores, mas tem oportunidades que você tem que estar mapeando ali, né? Nesse momento é que você tem que garantir, né, dentro da sua estrutura corporativa, que você tenha aí uma cultura de inovação que te permita fazer esse processo de experimentação, que a experimentação seja vista com bons olhos, né, seja feita de forma ágil, tá, com respeito à gestão de risco. Então, ali, você está fazendo rápido, mas você está controlando ali o seu gasto, controlando o seu risco operacional, você está fazendo um processo bem controlado, né? Mais para frente, quando você diminuiu essas opções e está avançando com as ideias que estão mais maduras e provando melhores, você aumenta seu investimento, né, garante uma segurança operacional para aquilo que você está fazendo. Aí a empresa fica mais confortável com o risco que você está levando, porque ela está vendo que você está controlando, fazendo essa gestão de risco. Então, ela é importante, isso não pode tirar a agilidade da inovação, e isso tem que contaminar o resto da empresa, porque é uma coisa... As áreas de suporte, suprimentos, jurídico e tudo, estão fazendo um trabalho muito bom, né, do que elas foram ali exatamente para controlar esse risco. E a gente tem que trazer essa visão de inovação, né, principalmente para a exploração, para próximo deles, para eles serem parte desse processo junto com a gente e ajudar que esse processo de inovação, experimentação e aprendizado dentro das empresas aconteçam da melhor forma, na melhor agilidade possível. Acho que esse é um passo importante para essa transformação. Isso é legal. A gente não pode deixar banalizar, né? Porque quando a gente olha a gente pegar uma fatia curta do tempo, né? Até ontem, a quantidade de coisas que vieram, né? Digitalização, depois veio a indústria 4.0, toda essa questão do agilismo. E em alguns momentos, porque são temas legais de tratar, né? É cool, a gente não pode banalizar que, pô, isso é legal. E eu falo porque eu tive experiências do tipo, eu quero comprar a indústria 4.0, orça para mim indústria 4.0. Cara, né? Não é, de novo, não é se apaixonar pela tecnologia. Exatamente. Qual é o seu problema, Exatamente. o que você precisa que seja tratado, né? A mesma coisa quando a gente olha o ágil, né? Teve um determinado momento que todo mundo queria trabalhar ágil, né? Então, eu quero squads, eu quero ágil, eu quero errar, era legal falar que podia errar, né? Mas depois, na prática, os times organizados de forma ágeis em squads e as gestões dos contratos, os indicadores ali no waterfall, estrutura de comando e controle. E em muitos clientes, em muitas indústrias, isso foi banalizado. Tem gente que fala, cara, eu prefiro voltar na estrutura que eu tinha antes porque, não sei, não se comprovou bem. Talvez a coisa tenha saído do controle. E aí, quando eu olho para essa questão de o papel do cliente e o papel do fornecedor, né? Quando a gente fala da inovação, o assumir riscos, o compartilhar ganhos, não é mais uma relação cliente-fornecedor, né? É uma relação de parceria de fato. Parceria de negócio. É quase que vamos ser sócios nisso, Exatamente. né? Mesmo nós, enquanto NTT Data, como fornecedores, encarar uma parceria com a Vale como dono do negócio junto, como se a gente fosse sócios naquilo. Sim. E é claro que esse é um negócio que não se transforma de um dia para o outro. Uma empresa que nasce ontem, ela nasce ágil, ela nasce orientada à tecnologia, à inovação, a dados, né? Dados hoje é o novo ouro, mas a gente transformar empresas centenárias como a NTT, empresas tradicionais e tão grandes quanto a Vale é um desafio gigante, né? Como você tem visto, Diogo, essa transição assim, entre o papel ou a relação fornecedor-cliente e isso com o tempo ir avançando numa relação parceria de fato? Minha sensação, né, ou a minha experiência na NTT nos últimos anos é positiva nesse sentido. Eu acho que a NTT, por ser uma empresa de serviços de consultoria, tecnologia
networking, infraestrutura, e do tamanho que a gente tem, a gente vai ter uma responsabilidade no mercado de trazer, inclusive, outras empresas nesses mesmos segmentos, que não tenham talvez o mesmo porte ou a mesma capacidade de mover o mercado a favor ou criar uma capa de proteção. A gente tem que ter esse protagonismo e essa liderança. Eu entendo que a NTT percebeu isso e tomou essa posição no mercado, e a gente vem fazendo bem. A maior parte dos clientes que a gente tem são grandes empresas como a Vale, então é o que a gente chama de Tier 1. E essas empresas também já entendem que inovar é parte core do negócio, é um meio necessário para o futuro. E vão buscar parceiros que possam ter um nível de aporte de valor, tanto na construção da solução em si, na escalabilidade, mas também na gestão do risco econômico, do risco jurídico, do risco para o meio ambiente ou qualquer escala de risco que a gente tenha, vai poder repartir não só a gestão em si, mas estratégias de mitigação e os investimentos necessários. Eu sempre, quando falo nisso, eu penso no tema cibersegurança, pela complexidade do tema em si, e eu entendo que já é parte da nossa rotina no ambiente de negócio. Então, assim, eu vejo de maneira positiva. Obviamente, estando aí algumas décadas militando, eu lembro do passado, foi difícil, mas eu me sinto feliz agora, assim, de ver a nossa jornada. E acho que não só, aqui não falo como NTT Data, mas mais como um player do mercado brasileiro de tecnologia e inovação. Eu me sinto feliz com os avanços do mercado, eu sinto que as grandes empresas já entenderam que isso é mandatório, é uma necessidade. O ambiente de negócios hoje comporta isso. Acho que a gente precisa melhorar um pouco na maturidade dos casos de uso. Acho que tem um espaço para melhorar muito na escala. Acho que tem espaços para melhorar no modelo produtivo. Acho que as áreas de back-office precisam da nossa ajuda. Mas, sim, mesmo com tudo isso ainda pendente para trabalhar, eu estou feliz com a jornada e acho que tem sido muito bacana. Não, isso é legal, cara. Quando a gente pensa, assim, a minha visão, né? Quando eu olho a mineração, eu tenho a sensação de ser um mercado mais conservador, né? Eu sou mineiro, e aí eu falo, o mineiro da mineração é 2 vezes conservador. E olha quando a gente pensa, né, no setor, o avanço que a gente tem, por exemplo, através do Mining Hub, né? Exatamente. Quer dizer, cara, o Mining Hub é um centro de inovação aberta, onde empresas que até então eram concorrentes, difícil imaginar, né? Como, sei lá, a Vale sentar com um concorrente dela para discutir um problema do negócio de forma aberta em um ecossistema que tem fornecedor, que tem startups, fornecedores como nós, startups, que tem entidades como o IBRAM, por exemplo, para buscar soluções inovadoras para atender os desafios de forma colaborativa, né? Esse eu acho que já é um baita de um avanço. Esse é o ambiente de negócios que a gente precisa, na verdade. E hoje em dia, na inovação, a gente não chama mais os fornecedores são parceiros. Né? Então, a gente tem parceiros, startups são parceiros, grandes fornecedores são parceiros, é o ecossistema, né, de inovação que a gente precisa engajar. Né? E eu acho que esse é um ponto legal, porque volta para talvez o início da nossa conversa, do aprendizado. Né? Então, a Vale entrou, por exemplo, no Mining Hub em 2019. Teve a pandemia, né? Teve alguns eventos aí globais nesse meio tempo aí, né? Mas o Mining Hub foi evoluindo aí na sua proposta, né? E com isso a gente consegue aprender também. Nosso processo de suprimentos, por exemplo, criou uma esteira própria para a gente trabalhar com o Mining Hub, com startups de uma forma mais ágil, né? Então a gente reduziu aí 60%, 70% no tempo de contratação para os nossos parceiros que vêm via Mining Hub. Então isso já é a gente colocando uma empresa que aprende, ou seja, a gente está ali lidando com isso, então estamos aprendendo com, né, o que a gente está sendo exposto e trazendo isso para transformar internamente a própria empresa. Né? Então, criamos uma esteira ágil aí, né, para startups, para o Mining Hub e tudo mais. A própria tecnologia moldando e mudando o nosso processo de procurement, por exemplo. A gente tem um programa que chama Procurement Transformation, onde a gente está simplificando o nosso processo, né, de compras, reduzindo assim, o nível de subsistemas na casa de 70%, né? Trazendo inteligência artificial para dentro de casa para fazer com que esses processos sejam mais rápidos. Ou seja, é inovação dentro dos próprios processos corporativos, transformando essa parceria, esse ecossistema
que a gente faz parte, os nossos parceiros fazem parte. Um bom exemplo, né? O uso da inteligência artificial para apoiar uma demanda do negócio. Isso mesmo. Esse é o ponto. O que a gente não pode deixar de banalizar é quando falar em inovação e dar um jeito de encaixar a tecnologia ali, né? Ela nasce a partir da discussão do negócio. Então, cara, fala em inovação, vem coisas na cabeça. Eu falei, hoje tem drone, nós temos operações autônomas, tem 3D, tem realidade virtual. Ok. Isso como consequência de uma discussão para olhar para uma demanda do negócio. E acho que a gente tem amadurecido muito nisso. E nós, na cultura brasileira, somos muito criativos. A gente tem que usar isso a nosso favor. E como empresas grandes como a Vale, grandes como a NTT, que podem apoiar o mercado e mostrar sobre boas práticas, sobre como construir isso em colaboração, ajuda esse ecossistema todo a se alavancar. Eu me sinto, quando eu estou sentado na cadeira da NTT Data, de ter uma obrigação de ser protagonista nesse ecossistema. Pelo tamanho da empresa, o histórico, a capacidade de poder absorver as variações que esse processo vai trazer, os problemas, os riscos, a gente tem essa capacidade. Então a gente tem quase que uma missão, uma obrigação de assumir uma postura de protagonismo, de empurrar nos mercados onde a gente atua. O Brasil, para a gente, é um mercado muito importante. Então, aqui no Brasil, a gente tem a obrigação de ser protagonista no ecossistema de inovação, junto com os parceiros que a gente tem. A gente tem essa missão e é importante. Legal. Leandro, alguma mensagem final que você queria deixar em torno da inovação? Eu acho que reforçando que para a gente inovação é uma alavanca realmente declarada, junto com pessoas, sustentabilidades, excelência operacional, segurança, essas são as nossas 5 alavancas. A inovação é uma delas, é super importante para transformar o negócio. E hoje a gente utiliza dessa inovação e do ecossistema de inovação, vocês, nossos parceiros aqui fazendo parte desse ecossistema, para trazer ganhos em eficiência operacional. Claro, toda empresa precisa estar competitiva, a gente precisa se manter competitivo. Segurança, que para a gente segurança é indiscutível, a nossa prioridade número 1 é segurança. E também a gente precisa responder hoje às demandas de mudança climática, ESG, cada vez mais desafiadoras. Redução da emissão de carbono é um grande desafio. A inovação faz uma parte importante desse processo. Então, a inovação respondendo a isso, e no caso específico da mineração, a gente tem que ter uma relação muito boa com a sociedade, porque a gente faz uma intervenção ali no meio que a gente está. Então, hoje a gente foca bastante em inovação porque a gente chama de valor compartilhado. Como é que a gente consegue inovar em processos, em modelos, em tecnologias e, ao mesmo tempo, levar para a sociedade ao nosso redor ganhos compartilhados? À medida que a gente cria essas novas possibilidades, fazer com que a sociedade ao nosso redor seja integrada nesse ganho, para que ela fique feliz da presença da mineradora naquele território que a gente está hoje. Então, o valor compartilhado é um dos focos muito grandes que a gente tem trazido para a inovação na Vale. Muito bom. Bom, eu queria agradecer o tempo de vocês. A gente conseguiu falar de inovação sem falar de tecnologia. A gente usou poucas vezes a palavra de GenAI, já é um bom indicador. A vontade de entrar por esse lado e a gente discutir sobre a tecnologia. Teremos outras oportunidades. Não, sem dúvida. Foi realmente muito bom, Leandro. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo convite. Diogo, a quem nos está assistindo também, muito obrigado.